queridos, meus amados, obrigado por vocês estarem assistindo esses vídeos. Eu acredito que você não clicou neste vídeo por acaso. Acredito que Deus tem uma mensagem através de mim para trazer para a sua vida. Eu sou a pastora Selma Benjamin, que tem gravado esses vídeos para vocês, trazendo uma palavrinha de Deus, uma palavra de incentivo, ajudando você nesta jornada, caminhar um dia por vez, até realmente você poder segurar a tua coroa da vitória, tá? Eu tô aqui com um texto em Lucas 8:40 e o título que eu dei para esse vídeo é Ainda que esteja morto, viverás. Por que eu escolhi esse texto? Porque dentro desta palavra? Porque eu tenho recebido e-mails, assim, tremendos, e-mails muitos, assim, tremendos, com histórias, assim, de histórias de vida, experiências. Mas o que tem me tocado muito é que eu noto que as pessoas, elas, como que diante de tanta luta, diante de tantos problemas, as circunstâncias, muitas vezes elas desistem de lutar. Elas desistem, simplesmente falam, olha, eu não vou lutar mais, eu tô com a minha vida assim, eu tô com a minha vida assado, já não quero mais, eu tô desistindo. E eu tô trazendo uma palavra de incentivo, por quê? Porque eu quero dizer que você não é o único, não é a única que passa por isso, que está passando por situação que muitas vezes parece que não tem saída. Meu Deus, eu cheguei agora num túnel e agora já não tem uma porta para sair, onde que é a minha saída? Então, às vezes, nós passamos por situações e parece que vai ser o fim. Cheguei no fundo do poço, não tenho como sair daqui. E o bom que o fundo do poço, sabe do que é o bom do fundo do poço? É que não tem mais fundo. Dali você só tem que subir. Então, se você encontra-se nesta situação, se você está passando por uma dificuldade, uma condição assim, onde você fala, puxa vida, para mim acabou, ou então você está naquela pré-depressão, falando, por que para mim tudo tem que ser tudo mais difícil? Por que eu tenho que lutar tanto? Por que parece que eu estou com um passo da conquista e o negócio dá tudo errado, e o negócio acaba e não conclui? Então, eu quero trazer uma palavra para você, para dizer para você, querido, querida, você não é o único que está lutando. Você não é o único que está aí tentando sobreviver num oceano da vida. Você é mais um na multidão que Jesus quer abençoar. Eu trago a palavrinha de Deus, que eu prego com a palavra de Deus, e quero trazer para você uma palavra, Lucas 8, versículo 40, que foi quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo. E esse texto é muito interessante. Deixa eu ler para você entender o que eu quero falar. Fala assim, olha, Lucas 8, versículo 40. E aconteceu que quando voltou Jesus à multidão, o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um homem de nome Jairo. Ele era um príncipe da sinagoga. Prostou-se aos pés de Jesus e rogando-lhe pedia, entre na minha casa, porque a sua única filha, de quase 12 anos, estava à beira da morte. E indo ele, a multidão o apertava. Vamos parar até aqui. Deixa eu explicar o cenário para você, o que estava acontecendo. Jesus estava chegando numa cidade e todos estavam esperando Jesus chegar ali naquela cidade, porque já tinham ouvido falar de Jesus, já tinham visto os milagres que ele tinha feito nas redondezas. Então, onde Jesus chegava, as pessoas esperavam, quem sabe aqui chegou a minha chance, o cego vai poder ver, o paralítico vai poder andar. Não só isso, mas aquela alegria que trazia em volta de Jesus. Afinal de contas, a palavra de Deus nos diz que Jesus é a vida. Então, quando a vida chega, claro que a vida traz luz, a vida traz alegria, e Jesus trouxe aquilo para aquela cidade. E naquele impasse, naquele momento que Jesus estava chegando, de repente chega um homem chamado Jairo. E Jairo vai e se joga aos pés de Jesus e começa a pedir, Jesus, eu peço, vem, entra na minha casa. Mas a Bíblia dá um detalhe aqui muito interessante. A Bíblia fala assim que ele era um príncipe das sinagogas. E aí, o que essa palavra príncipe representa em uma sinagoga? A palavra príncipe representa que ele era um líder dentro da sinagoga. A sinagoga era o tipo, vamos dizer, igreja, né, dos judeus, onde eles se ajuntavam. Não estou dizendo igreja entre aspas, porque na verdade
não podia se chamar igreja, era só um ajuntamento de judeus, eles se associavam, juntavam-se e liam todo o Velho Testamento, no caso, repetiam as leis, repetiam. Então eles tinham o líder dessa sinagoga, que no caso Jairo era um desses líderes. E o líder, o que ele fazia? Ele pegava a Torá, que onde era o livro da lei, e lia ali para o povo, passando a mensagem para o povo. Então, Jairo era respeitadíssimo, gente. Ele era muito respeitado. Onde ele andava, todos sabiam quem ele era, porque o líder era destacado no meio do povo, do povoado onde ele vivia, onde ele comandava esta sinagoga. E ele, sendo um líder da sinagoga, ele fez algo que tocou o coração de Jesus. E por que eu digo que tocou o coração de Jesus? Porque você vai ver a resposta de Jesus a isso. Ele simplesmente, chegou, quando ele viu Jesus, ele se jogou aos pés de Jesus, ele se prostrou. Para um líder, na altura que ele era, se jogar no chão, nos pés de Jesus, gente, isso foi uma atitude de humildade e humilhação muito grande para aquele líder. Porque eles, na verdade, naquela época, eles se tinham como muito importante. Eles eram importantes e o povo era o povo e eles eram muito mais destacados. Então, o líder da sinagoga muitas vezes se ajuntava com os fariseus. Quem eram os fariseus? Os pregadores da lei, que impunha a lei. Queria, porque queria que fosse seguido a lei. Mesmo quando eles não seguiam, mas eles queriam botar aquele cargo pesado em cima do povo. Então, geralmente esses líderes se ajuntavam com esses fariseus e ficavam e não se misturavam com o povo. Porém, Jairo fez algo diferente. Jairo chegou e se jogou nos pés de Jesus. E ali, se jogando nos pés de Jesus, ele rogou, ele pediu, ele implorou. Jesus, vem, entra na minha casa, eu te peço. A minha filha está doente, tem quase 12 anos, está para morrer. Se o Senhor não entrar, ela vai morrer. É interessante, amados, porque muitas vezes a vida nos traz em situações, nos coloca em situação que a gente não vê saída. Como Jairo, por exemplo, ele não via saída. Quantos planos ele podia ter para essa filha? Quantos sonhos parados no meio do caminho? Afinal de contas, você vê o teu próprio filho, a tua filha, doente, morrendo. Com certeza, sendo um líder da sinagoga, ele tinha dinheiro, ele tinha posição, porque já dizia que ele era um príncipe, então ele tinha sua posição social, ele tinha condição para buscar recursos em outros lugares. Com certeza, este senhor, Jairo, ele fez isso. Mas ele esbarrou na porta do impossível. Por quê? Porque tudo já tinha sido feito. Os médicos da época já tinham olhado a menina, remédios já tinham sido dados à menina, coisas que poderiam ser feitas no nível do homem físico, foi feito. E ele não viu outro caminho a não ser se prostrar nos pés do Senhor e pedir ajuda. E quando ele fez isso, ele tocou o coração do Senhor, e eu digo de Jesus, por que ele tocou? Porque a Bíblia não fala que Jesus discutiu com ele nem um minuto, não perguntou, não falou nada, simplesmente, imediatamente, se dirigiu à casa de Jairo. E no meio do caminho, quando você vai lendo o texto, você vai ver que no meio do caminho houve um outro episódio muito interessante também, que futuramente eu trago isso numa pregação para vocês, que uma mulher, também passando por um sofrimento, tocou e parou Jesus. E naquilo que ele parou Jesus, Jesus quis saber o que estava acontecendo, resolvendo o problema daquela mulher, o tempo foi passando. E quando o tempo foi passando, chegou alguém e falou assim, não incomode mais o mestre. Por que fazer isso com o mestre? Tua filha já faleceu. Ou seja, já está tarde demais. Não tem mais o que fazer. Quantas vezes, amado, você está vivendo nessa situação que a circunstância está dizendo para você, está tarde demais? Quantas vezes você está olhando para o teu lado e você já tentou tudo? Olha, eu já bati nessa porta, eu já bati nessa, eu já bati nessa e está tudo fechado e eu não tenho para onde ir. Quantas vezes o inimigo fica dizendo no teu ouvido ou usando pessoas para dizer para você que não tem mais chance, não tem aonde conseguir. Mas eu venho através da palavra de Deus dizer para você hoje, neste dia, tem chance sim.
Você bateu na porta certa. Só de você estar assistindo esse vídeo significa que você bateu na porta certa, porque eu estou aqui falando de Jesus. Ele é a porta, Ele é o lugar que nós encontramos solução para os nossos problemas. Ele é a porta que ainda que esteja morto viverás. Ele é a porta quando Ele abre ninguém fecha, e se Ele fecha ninguém abre. Ele muda a situação, Ele tira a depressão, Ele levanta aqueles que estão caídos, estão sem vida. Jesus é a solução para o teu problema. E quando eu conto assim coisas da Bíblia, eu também gosto de contar a história, coisas que vivi, que eu passei, que aconteceram do meu lado, para você poder ver que, sim, Jesus está olhando para as pessoas, Ele está ouvindo a oração, Ele quer mudar a sua circunstância. Deixa eu te contar uma história que aconteceu na minha igreja com uma senhorinha. Você vai achar muito engraçada essa história, já digo, talvez você não vai nem acreditar, mas é verdade, o que eu estou falando aqui é verdade, aconteceu, a minha igreja assiste esses vídeos, sabe que é verdade, então eu não estaria aqui contando um negócio desses, se não fosse verdade. Tinha uma senhorinha na minha igreja, e ela e o esposo dela, muito felizes, já assim, de idade, né, ele 80 e poucos, ela também na faixa de 80, muito felizes, e um belo de um dia, o esposo morre. Aí o esposo morre, eles depois de muitos anos de casado, não sei se 40 e tantos, 50 anos de casado, ela ficou naquela depressão, naquela tristeza pura, gente. Dava dó de ver. Cada vez que eu chegava na igreja, via ela, olhava, ela estava toda deprimidinha, tristinha, caidinha, eu falava, oh, como você vai? Ela dizia, não, estou muito mal, puxa vida, eu não sabia que eu ia sentir tanta falta do meu esposo como eu estou sentindo, eu estou com depressão. Aí eu orava por ela, ficava triste, pedindo a Deus que Deus a levantasse de alguma maneira. Aí no outro domingo a mesma coisa, olhava, como você vai? Não, estou tão triste. E foi passando o tempo, domingo após domingo, dias após dias, eu vendo aquela senhorinha na igreja, com uma vontade tão grande de ajudar, mas não sabia o que fazer. Eu só orava, Jesus, por favor, Jesus, tira ela dessa situação, levanta o ânimo dela, não deixa ela assim. E passado um tempo, passou assim quase um ano, depois da morte do esposo, um belo de um dia, chego eu na igreja, e vou conversar com ela como de costume, sempre ia ver como ela estava. E de repente eu olho para ela, ela estava toda maquiada, bonita, um brilho no olhar, toda arrumada. Eu falei, nossa, como você está bonita, que bom ver você assim. Aí eu falei, nossa, que bom, você melhorou da depressão. O que foi que você se arrumou assim? Ela disse assim, estou apaixonada. Eu disse, hã? Não entendi. Eu estou apaixonada. E deu aquele sorriso. Gente, ela tinha 80 anos de idade. Aí eu tava apaixonada, tá? Eu pensei, ó, pela vida, apaixonada pelos netos. Graças a Deus saiu daquela depressão e agora resolveu olhar para a vida novamente, os anos de vida que ainda lhe resta. Ela tá bom, né? Tá. Aí ela fez, depois eu te conto. Eu tá. Foi, aí terminou o culto. Quando no final do culto, eu chamei ela do lado e digo, vem aqui, me conta esse negócio, você tá apaixonada? Me conta, eu tenho orado tanto por você. Ela falou, arrumei um namorado. Eu falei, quê? Ela disse, eu tô com um namorado, arrumei um namorado, qualquer dia eu te apresento. Eu falei, ah, tá, você arrumou um namorado, ah, tá bom. Aí conversamos ali, pensei, meu Deus, ela tá apaixonada, arrumou um namorado, meu Deus. Será que ela arrumou um problema? Mas fui para casa agradecendo a Deus, porque realmente eu não queria mais vê-la triste como sempre estava vendo. Passou. Aí passou o tempo, um dia tivemos um chá das senhoras na minha igreja, onde os senhores também podiam participar. E aí um belo dia, ela está lá no chá de senhora, daqui a pouco chega ela. Quando ela chega ela, chega ele, se sentam na mesa, eu estou sentadinha numa outra mesa, aí ela me vê, acena para mim, e aí eu levanto, vou lá cumprimentá-la. Olha, como está a pastora Selma, quero te apresentar aqui o meu namorado. Aí olhei para ele, tudo bem, como vai? Um senhor, gente, muito arrumado, muito assim de classe, muito elegante. Ah, tá. Ah, então tá.
cumprimentei tudo, voltei para minha mesa. Quando eu voltei para minha mesa, dá uns minutinhos, ela levanta, ela falou assim, ele é solteiro, nunca se casou. Eu falei, ele é solteiro, é? O que você achou dele? Eu falei, não, é arrumadinho, tal, tudo certinho, durinho. Sabe quantos anos ele tem? Eu falei, quanto? Gente, ela tinha 80. Quanto? 100. Quando ela me disse a idade dele, eu falei, não, você tá brincando. E ele anda? Ele anda, você não viu a gente chegando? Eu falei, vi. Falei, não, não é por nada. Desculpa a minha indiscrição perguntar assim, mas ele tem 100 anos? É, ele tem 100 anos. E ela voltou para aquela mesa, toda contente, toda feliz, ali com ele. Eu fiquei de longe observando. E aí vem o título, ainda que esteja morto, viverá. Porque Deus trouxe aquele homem para a vida dessa senhora. E ela já morreram, porque já faz alguns anos, um tempinho essa história. Mas o tempo que eles conviveram, gente, foi de alegria. Era dia após dia, com muita alegria, com muita felicidade. Eu vendo ela e ele apaixonados. Ele, durinho, sabe? Não parecia que tinha 100 anos não, sabe? Você dava um pouquinho menos, uns 80 talvez. Mas ela também, você dava uns 70. Mas assim, vivos, você via vida neles. E eles na igreja, felizes, contentes. Então o que eu percebi é o seguinte, que quanto tem vida, tem esperança. E mesmo quando não tiver vida, se você tiver Jesus Cristo, você pode clamar, Jesus Cristo vem e muda a tua situação. Eu não sei qual é a tua situação, eu não sei o que você está passando, o que você já desistiu, não vou mais, aqui eu já não quero mais lutar. Eu digo para você, lute, mas lute do lado certo, lute. Pegue na mão da pessoa certa, Jesus Cristo. Fala, Jesus, eu quero hoje, essa senhora aí está contando esse testemunho, está falando que o Senhor ressuscitou a filha de Jairo, porque quando depois Jesus parou no meio do caminho e falaram, olha, não vai lá, ela já morreu. Jesus disse, não se preocupa. Não se preocupa, eu vou lá e vou despertá-la. E Jesus foi mesmo. E quando ele chegou lá, no texto em Mateus, se você ler o mesmo texto em Mateus, eles falam assim, que já tinha até contratado pessoas para cantar no velório. Tem os cantadores, na época eles tinham os cantadores dos velórios. E eles já estavam tudo preparado, porque a menina realmente estava morta. E Jesus entrou, tocou na menina e disse, menina, levanta. E é isso que Jesus faz, quando ele chega na tua situação, uma situação calamitosa, uma situação que não tem mais condição para ninguém resolver, Jesus chega e diz assim, levanta, levanta, eu venho te dar ânimo, eu venho trazer nova esperança, eu venho mudar a tua circunstância. E eu venho trazer isso para você hoje, Jesus Cristo, para poder mudar a tua circunstância, Jesus Cristo. Mas eu já tenho Jesus, não está funcionando. Então você não está andando de pareiazinha com ele, você não está andando do ladinho. Quem sabe ele está andando lá do lado e você lá do outro lado. Porque se vocês estiverem andando mãozinha dada, palavra, oração, coração junto, não tem como falhar. Não tem como ele não resolver a tua situação. Não tem como. Eu digo por experiência própria, não tem como, amado. Eu garanto, é uma coisa que eu posso garantir. Aqui está a palavra de Deus, que Jesus resolve situação. E eu quero falar para você que está assistindo esse vídeo, não sei se você já aceitou Jesus Cristo como dono, Senhor da sua vida, e se não aceitou, eu proponho que você aceite hoje. Amanhã pode ser muito tarde, eu não sei como será o teu dia, o meu dia de amanhã. Mas hoje eu te garanto que é uma boa oportunidade que Jesus está te dando. Levante a mão, faça comigo uma oração. Aceite Jesus Cristo como dono e Senhor da tua vida. E peça para Ele entrar na tua casa para resolver os teus problemas. E a casa muitas vezes não é só uma casa física, é a casa do coração que precisa ser resolvida. Tá bom? Ore comigo. Querido Jesus, eu te peço, entra no meu coração, na minha casa, seja dono do meu coração, limpa tudo, Jesus, põe tudo no lugar onde está fora do lugar. Jesus, eu te peço, seja o dono da minha vida. Jesus, hoje eu te aceito como dono e Senhor da minha vida. Jesus, perdoa meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida e vamos viver juntos, Jesus, de hoje para frente. E de mãos dadas, nós podemos tudo, nós venceremos. Obrigado, Pai, por Jesus, em nome de Jesus. Amém. Querido, se você fez essa oração ainda que rapidinha, eu tenho certeza
que ela é eficaz na sua vida. Você está vendo o meu e-mail aparecendo aí na telinha? Manda para mim um e-mail, me conta a tua história. Eu quero ler e orar por você, tá bom? Deus te abençoe. Obrigada por assistir esse vídeo. Você é um incentivo para mim. Até os próximos vídeos. Amém? Obrigada.